Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa quarta teleaula da disciplina de Planejamento Estratégico. Eu sou a professora Daiane, estou com você nessa disciplina e o que a gente vai trabalhar nessa aula é a implementação e controle do planejamento estratégico. Então, a gente vai finalizar com as etapas 4 e 5 do processo de planejamento para entendermos como funciona o processo de implantação e também de controle. Quando a gente pensa nas nossas estratégias, entender as estratégias genéricas e também as estratégias competitivas, a gente precisa fazer o processo de implantação. Implantar esse processo nas estruturas, na estrutura da organização, levando em consideração a cultura dessa organização. Então, são temas que a gente trabalha nessa aula para também entendermos como é esse processo de controle. Quais ferramentas a gente utiliza para controlar todas essas estratégias, saber se todas as medidas que temos de desempenho estão corretas, para saber se os objetivos propostos estão saindo conforme o planejado, se a gente está atingindo os nossos resultados e se a gente precisa fazer alguma adaptação. É um processo constante que a gente precisa fazer para ter esse controle do processo de planejamento. Vamos dar uma olhada então na contextualização da nossa teleaula. Quais os procedimentos ou processos para a implantação do planejamento estratégico? E quais técnicas utilizamos desde a formulação para a implementação e também para o controle? É importante a gente perceber que dentro desse processo, tanto para a estratégia genérica quanto para o posicionamento estratégico, a organização ela sempre se estrutura, ela se organiza em busca da vantagem competitiva. E nesse ponto, desde quando a gente faz lá as nossas análises, análise do ambiente externo, do ambiente interno, quando a gente tem lá definição de missão, visão, valores, temos o diagnóstico da organização, entender como esses pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades contribuem para a formulação desses objetivos. Quando a gente monta o nosso posicionamento, a forma como a gente pretende estar nesse mercado, a gente precisa saber o que temos de estrutura, como a cadeia de valor, toda essa operação da empresa, como ela contribui também para esse processo de implementação e como que a gente pode controlar toda essa estratégia. Os pontos importantes da nossa teleaula, para a gente pensar nesses conceitos de estrutura organizacional e também de cultura organizacional. A parte de objetivos e estratégias, eles precisam conversar, tanto a parte de posicionamento estratégico, fazer esse correto alinhamento, o conceito relacionado ao Balance Scorecard, que é o BSC, suas medidas de desempenho, então os seus indicadores, sempre pensando naquilo que a organização se propõe. Então, a gente discute todos esses pontos, pensando sempre naquilo que a organização tem enquanto estrutura, enquanto cultura, as ferramentas necessárias para a implantação dessa estratégia, seja a estratégia genérica, pensando no custo, pensando na diferenciação, pensando num mercado mais específico, mas o que a organização precisa levar em consideração para, de repente, colocar uma estratégia em áreas funcionais, que são os departamentos, ou a um nível mais de unidade de negócios, que aí entra a empresa como um todo, ou num nível mais corporativo, e aí eu falo de muitas unidades de negócio, e assim por diante. Então, a gente discute todos esses pontos na nossa teleaula. Convido você a dar início aos nossos conceitos, participar da nossa teleaula, mandar suas contribuições também. Segue comigo. A estrutura e a cultura organizacional na implementação da estratégia. Um ponto importante para a gente sempre olhar em relação à estrutura organizacional é que a estratégia, ela molda muito a estrutura da empresa e também a cultura. Só que tanto a cultura quanto a estrutura, elas influenciam muito na estratégia praticada. Então, quando a gente formula a nossa estratégia, pensando nos objetivos que a gente pretende alcançar enquanto organização, a gente precisa levar em consideração a estrutura que a gente tem à disposição e a cultura que a gente vai encontrar para a implantação disso que a gente pensou. Então, é importante que a gente faça uma reflexão, uma perfeita análise também de tudo isso que a gente tem à nossa disposição,
para isso, a gente sempre coloca em prática algumas tarefas. Dá uma olhada comigo nesse fluxo que a gente tem aí, nessa figura. Aqui, a gente tem um modelo com as 5 principais tarefas envolvidas no processo de implementação da estratégia. Por que a gente tem essas 5 principais tarefas? A primeira tarefa seria a análise das mudanças estratégicas. Por que a gente faz essa análise enquanto primeira tarefa para implementar uma estratégia na empresa? Porque aqui a gente avalia se, no contexto da organização, há uma necessidade de mudanças na empresa. E se sim, o quanto haverá necessidade de mudar, de implementação dessa estratégia. Será que eu vou precisar alterar muito na empresa alguma estratégia que já vem acontecendo? Será que eu vou fazer mudanças, apenas mudanças incrementais, pequenas melhorias? Às vezes eu vou ter que fazer uma pequena melhoria, uma adaptação no meu produto, porque eu identifiquei que o meu cliente ele não está muito satisfeito com o produto. Então eu faço uma pequena melhoria, eu faço lá uma inovação incremental. Isso é uma pequena adaptação, então não requer muitas mudanças estruturais. Mas, às vezes, eu identifico nessa análise da mudança estratégica que o meu ambiente ele realmente precisa ser remodelado. Às vezes, a cultura também, né, o que já vem sendo feito na empresa, ele não está de acordo com a estratégia que eu pretendo implementar. Então, aqui há uma necessidade de mudança de fato, de uma mudança estrutural. Então, eu preciso muito levar em consideração esse ponto de análise para que eu consiga implementar uma estratégia que seja adequada àquele tipo de organização. Então, a análise ela precisa ser feita. Volta comigo na figura. Então, passando desse primeiro ponto de análise, né, até para eu perceber se eu preciso fazer mudanças mais drásticas ou menos drásticas, até mesmo se eu tenho mudanças estruturais como uma fusão, uma aliança estratégica, coisas que mexem mais com a estrutura da empresa, ao fazer essa análise, eu tenho aqui um segundo ponto, que é uma segunda tarefa. Que tarefa é essa? É a análise da estrutura organizacional. O que eu levo em consideração? Na análise da estrutura organizacional, eu analiso, portanto, tanto as estruturas formais quanto aquelas estruturas informais. Então, é uma tarefa que vai me permitir avaliar os efeitos dessa estrutura nas tarefas que eu preciso realizar em relação à implantação da estratégia. É importante a gente ver que, enquanto estrutura organizacional, a gente tem 5 principais tipos de estrutura. Então, eu tenho uma estrutura que é a estrutura simples. Então, é uma estrutura básica, muito comum em pequenas empresas, onde eu tenho lá um presidente ou o dono da empresa que acaba comandando todas as tarefas. Eu tenho uma estrutura do tipo funcional, e essa estrutura funcional, ela também tem uma pessoa no comando, um presidente, o dono da empresa ou alguém que comanda. Só que ela acaba tendo um quadro mais limitado de funcionários, ela tem os seus departamentos, as áreas um pouco mais divididas, ela tem as áreas mais especializadas, as pessoas especializadas e assim por diante. Eu tenho um terceiro ponto que é uma estrutura multidivisional. E aí essa estrutura multidivisional é aquele tipo de empresa que ocorre muito em empresas diversificadas, uma empresa que acaba trabalhando com muitas divisões dentro da própria empresa. Então eu tenho uma divisão responsável por operação ligada para serviço, para exportação, uma outra operação ligada para serviços internos, Então, eu tenho muitas divisões dentro de uma própria empresa. Então, aqui, nessas divisões, eu tenho gerentes específicos para muitas operações. Um outro tipo de estrutura é a estrutura de unidades de negócio. Essas estruturas de unidades de negócio são aqueles tipos de estrutura onde a multidivisional ela já não faz tanto sentido, ela acaba se tornando inviável. Então, a empresa ela acaba indo para unidades de negócio. Então, você acaba tendo essas coordenações que acabam se derivando em unidades de negócios e acabam, então, encontrando oportunidades estratégicas
para poder trabalhar em unidades de negócios mais diferenciadas. E por fim, a gente tem um tipo de estrutura que é o que a gente chama de matricial. A matricial é aquele tipo de estrutura onde a gente tem diretores de áreas específicas, de áreas funcionais, como departamentos, e esses diretores, eles se envolvem e assumem responsabilidades desses departamentos e eles trabalham junto com gestores de projetos. E eles trabalham em conjunto para resolver algumas situações, para resolver alguns projetos, e eles então acabam tocando essa operação junto com esses projetos. Então eles tocam projetos inteiros dentro dessas organizações. Então a gente vê que dentro nessas cinco opções de estruturas, muitas empresas se encaixam. Obviamente, o tipo de estrutura simples e tipo de estrutura funcional são os tipos que a gente mais encontra no nosso dia a dia, né? Principalmente porque são empresas menores, empresas de pequeno e médio porte. Mas a gente entende que há muitos benefícios, mas é claro que a gente também encontra pontos negativos, porque toda empresa tem a sua estrutura e tem também ali uma cultura, né? Os próprios departamentos, cada um tem a sua cultura. O departamento de marketing, provavelmente, ele é muito diferente do departamento de logística, então a gente tem a cultura envolvido. Olhando ali comigo no quadro, a gente vê que o terceiro ponto seria a análise da cultura, de fato, da cultura organizacional. Por que que a gente faz essa análise? Porque a análise da cultura é quando a gente vê, portanto, se há como a gente continuar com estratégias anteriores. Então, se a gente continua com estratégias que até então já foram adotadas, se as mudanças que a gente vai fazer, elas não precisam de mudanças nessa cultura, ou se a gente vai precisar remodelar a cultura dessa empresa. Será que se eu vou adaptar uma estrutura de uma empresa, eu vou fazer a fusão com uma outra empresa, ou se eu vou fazer uma aliança estratégica para poder fazer um projeto de inovação, eu vou mudar a estrutura dessa organização, porque eu tenho um objetivo lá estratégico. Será que a cultura atual dessa empresa não vai impactar muito na implantação dessa estratégia? Se for, eu preciso então trabalhar essa cultura. Eu preciso pensar na questão motivacional desses funcionários, eu preciso pensar no clima organizacional, porque tudo isso vai impactar na implantação da estratégia. Não é só a questão estrutural que vai impactar, a cultura também impacta. Veja ali comigo a quarta tarefa. A quarta tarefa é a seleção de uma abordagem de implementação. Nesse caso, eu tenho aqui e eu posso fazer uma escolha. Será que na hora de eu fazer a implantação dessa estratégia, eu vou delegar isso para os colaboradores? Então, eu tive o processo de formulação num nível mais estratégico, enquanto pensar os objetivos, pensar a missão da empresa, eu defini as estratégias, mas a implantação, quando eu vou colocar isso lá, colocar a mão na massa, eu vou delegar isso para os meus colaboradores ou eu tenho um processo mais flexível? Eu vou chamar esses colaboradores para pensar a estratégia junto comigo, para ter esse processo de planejamento também junto comigo. Será que eles vão apenas executar ou eles também vão planejar junto? Então aqui a gente precisa pensar, fazer essa seleção, porque isso vai também, se eu já coloco essa equipe para trabalhar junto comigo no processo de formulação, isso também já motiva, já é um ponto que acaba facilitando na questão do clima organizacional, na questão da cultura organizacional, já é um ponto que acaba facilitando. Se você vê que a estrutura permite isso, então isso acaba também facilitando. E o último ponto para a gente destacar é a implementação e a avaliação da estratégia. Então, a gente vai verificar em que medida a estratégia está sendo bem efetuada, né? Então, o responsável por essa implantação da estratégia, seja no nível funcional, num nível mais competitivo, que integra toda a empresa, ele já tem uma boa visão para implementar essa estratégia. E aí começa o controle. Né, ver se essa estratégia, de fato, ela vai alcançar os resultados esperados. Então, a gente começa a entender
fazendo toda essa análise se a gente realmente concretiza os nossos resultados, partindo sempre dos objetivos propostos, da estratégia que a gente pensou, olhando para essa estrutura, olhando para essa cultura envolvida, e aí sim a gente parte para esse processo de implantação. Atividade 1, resolução da situação-problema. Na atividade 1, para resolver a situação-problema, a gente vai utilizar então os critérios de estrutura organizacional e também de cultura organizacional. Importante a gente saber que quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente pode falar tanto de uma estrutura mais formal, aquela dentro dos níveis hierárquicos, aquela que acaba estando mais representada dentro dos cargos, né, que tem questões mais normativas, mais formalizadas. E quando a gente está falando de informais, são aquelas do dia a dia, das relações de trabalho, né? Que você tem um contato com outros gestores, com outros departamentos, daquelas relações mesmo para desenvolvimento do trabalho. E essa estrutura, ela impacta para a implantação, para a implementação dessa estratégia. Quando a gente fala já de cultura organizacional, aqui a gente já está falando de outras coisas. A gente está falando das crenças dessas pessoas envolvidas, a gente está falando dos valores que elas têm, porque elas vão para o trabalho, então elas entram nesse ambiente organizacional, mas elas trazem consigo muita subjetividade. Elas trazem consigo uma experiência, uma vivência pessoal. E isso também tem que ser levada, né? A questão do conhecimento explícito e a questão do conhecimento tácito, que é o conhecimento interno, aquilo que vem junto com a pessoa. Então, isso precisa ser muito bem balanceado para que você implemente uma estratégia, seja num departamento, que são as áreas funcionais, seja num nível mais superior, que é de unidade de negócio, e aí você pode pensar numa empresa como um todo, que é a estratégia competitiva em si, ou num nível ainda corporativo, que é como a gente pensa lá, num grande grupo que administra muitas unidades de negócio. Então, a gente está pensando aqui em estrutura e cultura. Veja lá a nossa situação-problema. Imagine que você tenha o papel de um assessor interno do Conselho de Administração de uma grande companhia aérea brasileira e o seu desafio seja desenvolver uma análise da estrutura e da cultura organizacional e de controle estratégico. A empresa, ela possui um modelo de negócios que tem quais características? Ela alia um nível mais elevado de serviço a um patamar de preços menores. Então, ela tenta entregar um serviço superior, mas que tem um preço mais baixo quando comparado com os concorrentes, né, com os níveis praticados aqui no Brasil. Essa companhia aérea, e é sempre importante quando a gente vai pensar nessa implantação da estratégia, a gente pensar na questão da estratégia genérica adotada. Essa companhia aérea, ela adota uma estratégia genérica de liderança em custos. Então, a estrutura dela, ela tem um baixo custo, porque quando a gente pensa na estratégia genérica, a gente pensa em toda a cadeia de valor, então em toda a operação dessa empresa, que permite a essa organização praticar os preços baixos e ainda assim obter essa lucratividade. Então, a gente trabalha com custos baixos, mas ainda assim consegue obter o lucro. Essa é a premissa que a gente trabalha quando a gente pensa numa estratégia genérica de liderança em custo. Você tenta otimizar ao máximo a sua operação para ter baixos custos, mas ainda assim você almeja a lucratividade como todas as empresas. Qual que é o nosso desafio? Vamos ver o nosso desafio. Nosso desafio aqui é analisar a estrutura e cultura organizacional dessa empresa, identificando quais fatores contribuíram mais diretamente para a construção da cultura organizacional. E aí, ainda a gente vai avaliar quais medidas a gente pode tomar para minimizar os efeitos dos aspectos negativos, proporcionando um maior alinhamento entre estrutura e a cultura da empresa, pensando nessa estratégia genérica que ela adota.
Então, se a gente parar para pensar nos fatores que contribuíram mais diretamente para a cultura organizacional, o que a gente leva e o que a gente tem dessa empresa? Um ponto importante aqui que influencia muito na cultura. O fundador da empresa, ele ainda está no comando. Então, esse é um ponto importante de a gente destacar. E um outro ponto é que ele conta com um diretor de operações. Isso é o que a gente está falando de cultura organizacional. Então, dessas pessoas envolvidas, elas conhecem muito da origem da empresa. O próprio fundador contratou lá um especialista em operações para cuidar dessa parte, pensando na estratégia de custo, de redução de custos. Já na parte de cultura e também de estrutura organizacional, eles têm uma estrutura que tem um tipo funcional. Então, se a gente vê que existe estrutura simples, estrutura funcional, estrutura matricial, estrutura de unidade de negócios e a multidivisional, a gente vê que dessa companhia aérea é uma estrutura funcional. E a principal vantagem dela é a especialização. Por que a gente identifica isso enquanto cultura? E identifica esse tipo de estrutura? Quando a gente olha para os tipos de estrutura da empresa, a gente vê lá os 5 tipos, esses 5 tipos que eu mencionei agora. A estrutura do tipo funcional, assim como a estrutura simples, ela tem lá como característica um presidente, né? O dono da empresa, alguém que está no comando. No caso dessa companhia aérea, a gente vê lá o dono, o fundador da empresa, ele ainda está no comando. Um outro ponto importante é que ele tem um diretor de operações. Então, ele contrata alguém que é especializado em operações para controlar isso. Por quê? Porque ele tem um foco em redução de custos. Se você quer reduzir custos, você precisa focar nas suas operações para que isso seja o máximo, né, otimizado possível. Então, há um nível de especialização envolvido. Quando você olha especificamente para a questão funcional, para esse tipo de estrutura funcional, a especialização é uma característica, né? Uma excelente vantagem, porque além de você ter os departamentos envolvidos, você tem a especialização como uma grande característica, como uma grande vantagem. Então, essa companhia aérea, ela também tem essa grande vantagem. Olhando ainda para o caso dessa companhia aérea, o que ela faz? Então, ela tem essa estrutura que está muito alinhada à estratégia genérica que olha para a redução de custos, de liderança em custos. Então, a própria estrutura conversa, né, e a própria cultura conversa com a estratégia adotada. Continua ali comigo. Vamos pensar nos aspectos da cultura e da estrutura que contribuem, só que acabam impactando, então, de uma forma negativa. A empresa, ela tem uma preocupação em cortar custos sempre aonde for possível. Por quê? Porque ela tem uma estratégia genérica de liderança em custos. Então, ela sempre vai focar ali na redução de custos. E isso afeta muito os colaboradores. Quando comparado às empresas concorrentes, esses funcionários, eles ganham menos que os outros funcionários concorrentes. Então, se a gente olhar para a questão da cultura organizacional, isso acaba sendo um fator de desmotivação, né? Então, a gente vê que a cultura acaba sendo um fator muito ligado à questão de motivação, né? A própria equipe, ela se desmotiva, porque você entra itens ali relacionados à valorização, a qualidade de vida no trabalho, entre outras coisas, porque você tem que pensar nessa equipe e como essa cultura, o próprio clima organizacional e a cultura acabam impactando para você implementar uma estratégia dessa. Se você está sempre focado em reduzir custos e você tem uma equipe que se sente às vezes desmotivada porque ganha menos se comparado com uma empresa concorrente, então o que essa empresa precisa fazer? A gente pode ver que, embora isso afete de uma forma negativa, ela pode traçar outras estratégias do tipo, ela pode oferecer mais folgas, por exemplo, durante o mês, comparada a outras empresas que talvez não oferecem tantas folgas assim,
porque você, para pagar o salário que paga, às vezes você não consegue dar tantas folgas, então ela pode dar mais folgas, e isso você dá mais dias de descansos, e isso acaba sendo um benefício para o funcionário. Ela pode oferecer aqueles vouchers de viagem, então você dá esse benefício de o funcionário viajar de graça, né? Isso é um benefício da empresa, ele viaja tanto sozinho quanto para a família, né? Então tem companhias aéreas que fazem isso, que dá o benefício para o funcionário viajar sem pagar nada, para qualquer lugar do Brasil e às vezes até viagem internacional para ele ou para a família. Então a empresa consegue colocar isso enquanto benefício, sem necessariamente precisar ser apenas monetário, a questão financeira, né? Então veja que a empresa ela consegue adotar outras estratégias sem precisar gastar com isso, sem ter o desembolso financeiro. Ela consegue usar a própria operação, né, otimizar essa operação para poder beneficiar esse funcionário e deixá-lo motivado. E isso afeta positivamente a cultura, o clima e a cultura organizacional e beneficia lá o serviço que é prestado ao cliente. E o último ponto da nossa atividade, a gente vê medidas que podem ser tomadas para minimizar os efeitos dos aspectos negativos identificados. Outros pontos que a gente destaca, além desses que eu citei, é fortalecer a crença entre os funcionários de que a companhia é um lugar onde os colaboradores gostam de trabalhar. Então você reforça isso entre os colaboradores. Você oferece a eles uma melhor qualidade de vida no trabalho. As folgas, por exemplo, acaba sendo um ponto onde esses funcionários, quando eles comparam com outros colaboradores de outras empresas, eles vão levar muito isso em consideração, saber que ali eles às vezes trabalham menos durante o mês, né? Às vezes a diferença de salário é pouca e acabam trabalhando muito menos durante o mês, ficam muito mais tempo com a sua família. Então isso às vezes é levado muito mais em consideração e eles acabam ficando muito mais satisfeitos. Então são estratégias que a empresa consegue adotar e levar para dentro dessa cultura para melhorar a implantação e as mudanças relacionadas à cultura e depois também em relação à estrutura organizacional. Plano de ação e comunicação. O plano de ação dentro das organizações ele é muito utilizado em níveis funcionais, ou seja, para dentro dos departamentos. Então, quando você tem planos estratégicos, isso é utilizado muito para a organização como um todo, né? Quando você pensa lá na missão, na visão, nos valores da empresa, você traça os objetivos da organização, isso é pensado de um modo conjunto, né? Olhando para a empresa no longo prazo, olhando para tudo que a empresa pretende conquistar, e isso pensado de um modo coletivo. Então, todos os departamentos acabam trabalhando para se atingir esses objetivos. No entanto, cada departamento ele precisa ter atividades prioritárias para que se cumpram objetivos menores, mas todos esses objetivos, quando cumpridos juntos, eles contribuem para cumprir esses objetivos estratégicos maiores que levam à concretização da missão da empresa, que é a razão pela qual ela existe. Então, a gente começa discutindo o plano de ação. Veja ali. Então, aqui a gente tem uma estrutura onde a gente pensa no posicionamento estratégico da empresa, então a imagem que ela quer passar, a estratégia que ela espera adotar, então ela trabalha para isso, para que ela seja vista dessa forma por todos os stakeholders, né? Ou seja, por todas as partes interessadas da empresa. Ela tem lá o seu plano estratégico em nível corporativo, então ela traça o seu planejamento estratégico, ela tem isso como base, pegando a sua missão, a sua visão e os seus valores. Ela traça os seus objetivos, traça as suas estratégias para isso, num nível corporativo. Né? Se eu tenho uma empresa, um grupo que eu tenho muitas unidades de negócio,
eu acabo tendo essa estratégia de diversificação. Então, eu vou colocar lá os meus ovos em muitas cestas. Eu vou ter uma unidade de negócios focada na alimentação, eu tenho uma outra focada em higiene e limpeza, e assim por diante. É o caso que a gente utiliza muito da Unilever, para lembrar desse exemplo. Mas eu também tenho um plano estratégico, lembrando sempre da missão, da visão e dos valores, pensando nos meus objetivos organizacionais, nas minhas estratégias, num nível de unidade de negócios. Então, para a empresa em si, para essa empresa que oferece um produto ou um serviço ou muitos produtos para um determinado setor, para um determinado segmento. Mas o que são os planos de ação? Os planos de ação são esses planos, esses microplanos estratégicos mais específicos para cada departamento, para cada área funcional. E esses planos de ação, eles são feitos pensando aqui nos objetivos que eu quero alcançar naquele departamento, nas propostas de ação, no prazo que eu preciso cumprir, quem serão os responsáveis e quais recursos eu preciso utilizar para que esse plano de ação ele seja implementado, para que esses objetivos sejam cumpridos. Então, o plano de ação ele é muito mais uma ferramenta utilizada nesses departamentos, nessa formulação da estratégia, né? Então, eu preciso utilizar esses planos para transformar a estratégia em ação, para operacionalizar a minha estratégia. E isso eu faço como uma forma de muito mais trazer tanto a minha operacionalização, né, da minha estratégia num nível de departamento, né? Eu trago isso para um nível onde os meus departamentos, eu tenho lá a minha área de marketing, a minha área de operações, né? Eu trago isso para a minha área de compras de recursos humanos, para que eles priorizem algumas atividades que eu sei que são importantes naquele momento, num curto prazo, às vezes até num médio e longo prazos, mas que eles devem priorizar, porque eu sei que se eles priorizarem aquelas atividades naquele momento, e aí pensando nesses pontos do plano de ação que a gente definiu ali, quais recursos serão envolvidos, quem serão responsáveis, em quanto tempo isso será feito, a gente faz isso em nível de departamento, para que, quando todos esses departamentos começarem a operacionalizar essas atividades, isso contribui para a estratégia da organização como um todo. Isso contribui para que a organização concretize esses objetivos. E isso contribui para que ela concretize a sua missão, para que ela cumpra a sua razão de fato de existir. É para isso que a gente utiliza esses planos de ação num nível mais funcional. Por isso que a gente fala que esses planos de ação funcionais, eles são utilizados dentro dos departamentos, né? Para a gente priorizar essas atividades em níveis de departamentos. Atividade 2, resolução da situação problema. Nessa resolução da situação problema, nós utilizamos os planos de ação. Os planos de ação, eles são utilizados dentro da organização num nível funcional. Um ponto importante para a gente fixar os planos de ação é que quando a gente fala dos planos de ação desenvolvidos num nível funcional, ao ser concretizados ou ao passo que eles são realizados dentro do nível da organização, assim que eles começam a ser efetivados e também quando eles são concluídos, assim que os resultados são colhidos, a gente deve então comunicá-los, que são os planos de comunicação. Nós vamos resolver essa atividade. Aqui a gente faz então, dando continuidade à análise da estrutura e da cultura organizacional, a gente vai focar em 2 departamentos específicos para desenvolver o plano de ação. O primeiro é o departamento de recursos humanos, então a área de gestão de pessoas, e o segundo é o de operações. Então, a gente vai focar aqui nesses 2 departamentos para falar do plano de ação. O nosso desafio é
Pensando na missão da empresa, então dessa companhia aérea, na estratégia genérica que ela adota, que é a liderança em custos, a gente vai identificar dois aspectos relevantes que devem ser considerados para que a gente desenvolva um plano de ação para esses departamentos. Para isso, a gente vai definir um objetivo e uma proposta de ação, assim como o prazo de realização dessas atividades, o responsável e também os recursos necessários para concretizar esse plano. Ainda definir o plano de comunicação para promover o envolvimento e a motivação das equipes. Então, são pontos importantes para que a gente consiga realizar um plano de ação no nível funcional. Qual que é a missão dessa empresa, dessa companhia aérea? A missão dela, ou seja, a razão dela existir, é tornar as viagens aéreas algo mais humano, fácil e econômico. Então, ela tem a razão dela existir é mudar esse conceito de viagens aéreas. A estratégia genérica é a liderança em custos, o que implica para ela ter uma operação com custos baixos, para que ela possa praticar preços muito mais competitivos quando a gente compara ela com os concorrentes. Então, olhando para o setor, ela tem preços mais competitivos porque ela tem uma operação de baixo custo. Quais aspectos a gente tem desse modelo de negócios? Ela tem aqui alguns aspectos como agilidade no processo de limpeza da aeronave, tem uma equipe de funcionários, prioridade aqui, que preste um bom serviço ao cliente, desde um atendimento cordial até a solução de problemas de uma forma rápida e também eficaz. Por que a gente foca nesses pontos? Porque a gente está olhando aqui para duas áreas funcionais. A gente está olhando para o RH, então a gente está olhando para o Departamento de Recursos Humanos e também para o Departamento de Operações. E aqui a gente está com dois objetivos prioritários naquele momento, que é olhar para essa questão de atendimento mais cordial, para essa questão de economia. E o que isso tem a ver? Isso precisa conversar muito com a estratégia genérica adotada pela empresa e com a missão da empresa. Então, veja que, apesar de eu estar olhando para departamentos específicos, isso conversa com a estratégia competitiva em si, com a estratégia da empresa de um modo geral e com a missão dessa empresa de um modo geral. Então, a gente vai traçar os planos de ação. E os planos de ação, eles são utilizados nesses níveis departamentais, esses níveis funcionais, porque ali a gente vai detalhar, a gente vai especificar. Então, veja ali comigo. Aqui a gente tem o Departamento de Recursos Humanos. Então, a gente vai, enquanto objetivo, a intenção no Departamento de Recursos Humanos é institucionalizar o atendimento diferenciado aos clientes. A proposta de ação aqui no caso é fazer então uma capacitação da equipe, da equipe de atendimento nesses aeroportos, e o prazo para fazer isso é de fazer isso em até 1 ano. Quem vai ser o responsável por isso? O responsável vai ser uma equipe de treinamento e desenvolvimento. Só que essa equipe, a empresa ela tem uma equipe para fazer isso. Só que a companhia aérea ela trabalha em muitos aeroportos. Então, como que ela vai fazer? Como recurso principal, então ela vai ter uma empresa externa que vai atuar numa região. Então, esse é o recurso. São os recursos humanos contratados externamente para atuarem nessas regiões específicas onde a companhia aérea atua. Veja que, enquanto recursos humanos, enquanto pessoas, a gente tem o objetivo principal de atender de uma maneira diferenciada esses clientes, o que atende muito bem e conversa muito bem com a missão da empresa de ter esse atendimento mais humano. Para isso, obviamente, eu preciso capacitar as pessoas
eu preciso dar um prazo para isso e eu preciso delegar as tarefas. Então, eu tenho que colocar um responsável por isso para que depois as pessoas envolvidas possam prestar, então, né, os devidos, né, quando eu preciso perguntar alguma coisa, eu tenho para quem perguntar. E o departamento de operações? No departamento de operações, eu tenho como objetivo otimizar o tempo da limpeza das aeronaves. Se eu tenho uma empresa focada na redução de custos, eu sei que quanto mais tempo eu fico em solo no aeroporto, mais eu pago. Porque custa para a empresa você ficar muito tempo pousado ali, parado no solo do aeroporto. Então, para você poder cumprir esse objetivo, o que você precisa ter como ação? Você precisa revisar e otimizar os seus processos de limpeza, para que isso seja feito de uma maneira mais eficiente, então mais rápida. Em que tempo você vai fazer esse processo de otimização, esse processo de revisão, de otimização de processos? Você tem um prazo de 6 meses para fazer isso. Quem vai ser o responsável? O responsável vai ser lá o coordenador de operações de solo, o responsável por isso que atua lá diretamente com as aeronaves. E o recurso? Se você identifica ao fazer a análise que o seu grande problema está nos equipamentos de limpeza, que são eles que acabam atrapalhando esse tempo que você tem ali no solo, que você acaba demorando, então às vezes um investimento em mais equipamentos no longo prazo faz com que você então demore menos tempo. Né? Com o tempo, às vezes, faz com que essa empresa talvez não precise de tantas pessoas para fazer essa limpeza, porque equipamentos mais ágeis, mais tecnológicos, eles auxiliam mais nessa limpeza e você acaba não precisando ter que ter tantas pessoas para fazer esse trabalho. Você sempre precisa pensar qual a minha estratégia e o que eu quero no longo prazo. E aí sim você traça essas ações. E o último ponto que a gente vê ali no slide, se você vê ali comigo, é embaixo o plano de comunicação. Por que o plano de comunicação? Porque aqui no plano de comunicação, a gente precisa pensar de fato como que a gente vai, depois de finalizado esses planos, ou quando a gente aprova, finaliza e aprova, como que a gente vai divulgar isso entre os departamentos? Todos os departamentos, não só o de operações e de recursos humanos, mas todas as pessoas envolvidas, os diferentes níveis, todos esses aeroportos que vão passar por essas capacitações, eles precisam saber disso. Então, você precisa passar numa empresa que talvez seja um pouco mais hierárquica, mais formalizada. Você faz uma comunicação interna. Isso você tem tanto os jornais internos, e-mails, aqueles e-mails de comunicação interna, ou até mesmo aqueles murais, quando tem empresas grandes que tem lá os murais, ou mesmo em reuniões. Reuniões, né, quando você tem reuniões por videoconferência, reuniões presenciais, até em modelos mais flexíveis. Isso você faz, é perfeitamente normal, porque esses processos precisam ser divulgados. Não só os planos de ação, mas também os resultados disso. Né? Os resultados alcançados, eles também devem ser compartilhados, porque aí é um fator de motivação da equipe também que participou desse processo. Para o nosso momento de interação, eu coloco uma pergunta, então, a cultura organizacional, ela interfere no processo de implementação de uma estratégia? E eu quero que você dê alguns exemplos. É o momento que eu vou fazer uma parada também para ver se você mandou alguma dúvida. Na volta, a gente já vê as suas contribuições. Até já!
Bom, já recebi um monte de contribuição aqui, vocês vão mandando uma atrás da outra, fica até difícil olhar todas ali, mas vi que vocês estão mandando muitas contribuições. Nem todas têm exemplos, mas aí eu consegui selecionar algumas ali, senão a gente vai demorar muito até para voltar. Mas Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mandou que se o objetivo é a continuidade de estratégias, não teríamos mudanças na cultura. Caso haja necessidade de mudanças significativas na estratégia, isso virá com mudanças na cultura organizacional. Exemplo, busca de maior participação dos colaboradores nas decisões e rumos da empresa, né? E aí ele citou a questão do empowerment, que aos colaboradores, né, que é essa questão do empoderamento aos colaboradores, que inclusive a gente fala no material. Então, parabéns aos alunos que resgataram até o conceito que a gente aborda no material, gostei bastante da colocação. Querência, no Mato Grosso, colocou que sim, pois toda mudança ela tira todo mundo da zona de conforto, necessitando muitas vezes de incentivos e motivação salarial, condições de trabalho melhores, bem como prêmios de viagens para que os colaboradores se sintam motivados e comprem a ideia de uma nova estratégia em detrimento à cultura que existe até o presente momento. Aí a gente tem Bauru, em São Paulo, que mandou que, segundo a participação da turma, eles acham que a equipe deve ter seus objetivos alinhados com a estratégia da empresa, porque esse fator afeta diretamente para a implementação de uma estratégia. Então, fazer a equipe trabalhar junto. Planaltina, em Goiás, disse que interfere e depende da forma de assimilar as estratégias pelos colaboradores e da motivação dentro da empresa. E aí eu vi que muitos outros polos mandaram, né? A gente tem lá polos de vários estados que contribuíram, dando exemplos, né, a questão de lojas regionais. Eu vi que vocês mandaram muitas contribuições e realmente está muito dentro do que a gente falou, né, da importância dessa cultura ser vista. Né, numa das contribuições que eu li ali há pouco, a gente vê essa questão de estratégias que vão mexer muito. Geralmente a gente precisa mudar muito com a cultura, mas quando você vai implementar uma estratégia na empresa, às vezes a cultura, uma cultura forte que já existe na empresa, uma cultura de pessoas que são motivadas, acaba sendo fundamental, né? Você nem precisa mexer tanto com aquela cultura, porque às vezes aquela cultura vai facilitar a implantação daquela estratégia. Então, às vezes, o clima, às vezes, precisa ser modificado. Às vezes, as pessoas, no jeito que está aquele clima, não é favorável para aquele tipo de objetivo, aquelas estratégias. Mas a cultura em si, ela precisa, às vezes, ser favorável mesmo para aquela estratégia. Então, a gente tem que sempre olhar para essa questão da estrutura, para a questão também da cultura organizacional. Depois eu vou ler com calma todas as contribuições, porque hoje acho que foi o recorde de participação. Estou muito feliz com a participação de vocês, principalmente para hoje, que é a nossa última aula. Sinto que é a nossa última aula, mas espero encontrá-los mais vezes em futuras disciplinas. Vamos continuar com os nossos conceitos, que hoje tem bastante coisa para fechar com o controle do planejamento estratégico. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Segue comigo. Balanced Scorecard, BSC. O BSC, ele é a ferramenta, se não a maior, mas uma das mais utilizadas para o controle do planejamento estratégico dentro das organizações. De onde que veio o BSC? O BSC, ele veio de um aprimoramento das medidas de desempenho, então dos indicadores. Antes, as organizações, elas utilizavam apenas indicadores financeiros, indicadores contábeis. Então, você imagine uma empresa que fosse fazer um planejamento para o ano seguinte, elas olhavam lá no balanço patrimonial, né, nas contas ali fechadas do ano, e elas olhavam apenas dados passados, olhavam para aquilo que passou da empresa. E aí elas não tinham muita ideia do que viria, ela não tinha tanto esse controle do que poderia vir adiante. E aí o que acontece? Fazendo algumas adaptações, a gente chega ao BSC. Ele foi criado na década de 1990 por dois professores, Norton e Kaplan, esses dois professores, e aí eles entenderam que era importante para as organizações não cuidar apenas da parte financeira,
mas também dos próprios processos internos e levar isso em consideração pensando nos próprios clientes e no aprendizado das pessoas, das organizações. E isso foi aprimorado e a gente tem hoje o que a gente chama de BSC. Vamos entender mais desse conceito. O BSC, enquanto essa ferramenta, ele permite o alinhamento estratégico, né, tanto das estratégias funcionais desses departamentos, então tudo isso que ocorre dentro dos departamentos, as estratégias aos objetivos em nível corporativo, aquilo que é pensado pela empresa ou da própria unidade de negócio, um nível mais competitivo. Então, o BSC, ele utiliza esses indicadores que focam nessas 4 perspectivas. Perspectiva financeira, e aí quando a gente fala nessa questão financeira, a gente está pensando como a nossa empresa está, como a gente se parece para os acionistas. O que os acionistas enxergam quando eles olham para nós enquanto empresa. Como os clientes nos veem. Então aqui é como a gente se parece para os nossos clientes. Na questão dos processos internos, em que a nossa empresa deve ser excelente. Então, pensando nos nossos processos internos, em que a gente deve ser excelente. E na parte de aprendizado e crescimento, é basicamente a questão do aprendizado estratégico. Então, em que seremos capazes de continuar melhorando e criando valor. Então, são algumas perspectivas que a gente olha e acaba criando indicadores, criando essas medidas de desempenho para que a missão e as estratégias da empresa sejam desdobradas em objetivos menores, em medidas, em indicadores, que são essas 4 perspectivas, e aí sim a gente acaba alinhando as atividades dentro dos departamentos. Então, a gente vai pensar, enquanto um departamento, estou pensando no departamento de marketing, no departamento de operações, de compras, enfim, todas as áreas funcionais dentro de uma empresa, e cada área vai ter um BSC desses. E um BSC desse, focando nessas 4 principais perspectivas, pensando lá na missão da empresa, no principal objetivo que ela tem, e aí você foca então nessas atividades e tem ali esses indicadores, pensando numa perspectiva mais financeira, numa perspectiva dos clientes, numa perspectiva de aprendizado e crescimento e numa perspectiva de processos internos. Por que a gente pensa assim? Porque é uma relação de causa e efeito. Você precisa, primeiro, se você quer que os acionistas, pense lá num grupo grande, né? Você quer que os acionistas enxerguem a sua empresa bem, enxerguem a sua empresa com valor, precise que os clientes também vejam a sua empresa com valor. Então, você precisa ter indicadores que façam com que você veja que as suas atividades têm valor para o cliente. Para isso, os seus processos internos precisam estar muito bem alinhados. E você só consegue ter processos internos muito bem alinhados se você tem aprendizado e crescimento constantes. Então, imagine que cada uma dessas perspectivas são compostas por muitos indicadores, por medidas de desempenho, porque Balanced Scorecard, BSC, que é em inglês, ele é basicamente, né, medidas balanceadas de desempenho. Então, você acaba tendo formas de escolher as melhores medidas, os melhores indicadores para controlar a implementação do seu processo estratégico, do seu planejamento estratégico. Se a gente parar para pensar, né, o que eu posso pensar na perspectiva financeira? Na perspectiva financeira, você pode pensar em meios de como que eu vou fazer melhores investimentos, como que eu vou usar melhor o meu capital de giro, que é aquele dinheiro que você utiliza para manter a sua empresa pagando as contas, mesmo que você não venda nada. Quando você olha ali para a parte de clientes, né, como que você vai utilizar melhor a sua marca, mexer com questões de reputação, a imagem da empresa, os atributos relacionados a produtos, serviços, sempre para entregar um valor superior para esse cliente. Quando você olha ali para os processos internos,
O que você mexe em relação aos próprios sistemas da empresa, questão de inovação, as próprias operações, né? Então, o que você consegue ter de indicadores ali que você consegue sempre melhorar para conseguir entregar um valor superior. E na questão do aprendizado constante, você está pensando nesses funcionários. Questões relacionadas à capacitação, a própria motivação dos funcionários, o empoderamento deles, essa questão de flexibilidade, de permitir com que eles também tenham opinião, tenham voz ativa dentro do processo, né? Então, essa liberdade e essa flexibilidade no processo. É aqui que você coloca os indicadores, né? Para você conseguir, então, dentro até mesmo dos planos de ação, você define as ações que serão feitas, traça esses objetivos, traça essas metas. Então, o BSC ele é muito utilizado para você não ter apenas um viés da parte financeira, mas de todas as outras áreas que integram a organização, e aí sim você cumpre os seus objetivos, não só nas áreas funcionais, mas cumpre um propósito maior, um propósito estratégico da própria empresa. Resolução da situação problema, atividade 3. Na atividade 3, a gente utiliza o BSC na prática. Veja comigo. Aqui o desafio consiste em definir um objetivo e a respectiva medida de desempenho, para que a gente possa controlar a execução da estratégia em cada uma das 4 perspectivas estratégicas do BSC e apresentar uma análise da relação de causa e efeito entre os objetivos definidos. Então, nós temos dentro do BSC as perspectivas financeiras, dos processos, dos clientes, de aprendizado e também de crescimento. Quando a gente pensa, então, em definir dentro das perspectivas o objetivo, então, na perspectiva financeira, a gente tem aumentar a lucratividade. Qual que vai ser o nosso indicador, a nossa medida de desempenho? Aqui vai ser reduzir os custos, então a redução de custos e a melhoria da produtividade. Porque eu sei que se eu reduzir custos e aumentar a produtividade, eu tenho, consequentemente, um aumento da minha lucratividade. E na perspectiva do meu cliente? Na perspectiva do meu cliente, tenho um objetivo de ofertar passagens a preços similar ou inferior ao dos meus concorrentes. Qual que vai ser o meu indicador para isso? O meu indicador vai ser serão os atributos do meu produto ou serviço. Então, eu vou ver o serviço que eu ofereço, então, pensando no serviço de bordo, na passagem aérea, né, no próprio serviço que eu ofereço, comparar com um dos meus concorrentes, e aí eu vejo o que eu consigo fornecer de serviço, que faz com que eu consiga, muitas vezes, reduzir ali, por exemplo, o lanche que eu sirvo a bordo, né, o trecho que eu coloco lá entre uma cidade e outra, o tempo, às vezes, de escala de uma viagem para outra. Eu penso nos atributos que envolvem o produto ou o serviço que eu ofereço, para que eu consiga, então, ofertar uma passagem num preço similar ao do concorrente ou até mesmo inferior, para que isso eu consiga influenciar lá no meu cliente. Qual que é a relação de causa e efeito disso? Eu entendo que aumentar a lucratividade, pensando numa perspectiva financeira, para fazer isso, eu preciso também ofertar passagens num preço similar ou inferior aos concorrentes. Então, eu entendo que quando eu entrego para o meu cliente passagens a um preço mais baixo, eu aumento a minha lucratividade. Por quê? Porque quando o cliente compara essas ofertas, ele vai dar preferência para a minha empresa. Ele dá preferência porque, na visão dele, existe um valor superior, porque ele vai dar preferência para preços mais baixos. Porque eu entendo o meu cliente e eu sei que o meu cliente dá preferência para preços mais baixos. Então, veja que há uma relação de causa e efeito. Né, para que eu atinja o que o meu acionista quer, que de repente seja uma empresa que tenha mais lucro,
o meu cliente precisa gostar da minha empresa, então eu preciso atender às necessidades do meu cliente. E na perspectiva de processos internos e pensando também no aprendizado e no crescimento. Veja ali comigo. Eu tenho aqui o objetivo de otimizar o processo de limpeza da minha aeronave. Eu vou olhar como medida de desempenho o próprio produto e serviço que eu ofereço. Então, às vezes, o serviço que eu estou oferecendo me faz ficar muito tempo em solo porque eu demoro muito tempo limpando. Ou o lanche que eu sirvo me faz ficar muito tempo recolhendo o lixo dentro da aeronave. Então, o que eu posso rever desse processo que me faz diminuir o tempo dessa limpeza? E do aprendizado e crescimento, eu preciso capacitar as pessoas em relação à limpeza, para que eu crie novos procedimentos, para que esse processo seja otimizado, para que seja melhorado, para que eu fique menos tempo limpando. Então, a minha medida de desempenho, o indicador que eu vou olhar é a capacidade que esses meus funcionários têm de limpar essa aeronave no menor tempo possível. A relação de causa e efeito que tem é a questão da empresa, ao otimizar o processo de limpeza da aeronave, olhando para os processos internos, ela precisa então capacitar as equipes de limpeza com novos procedimentos para a otimização do tempo de limpeza, olhando para essa perspectiva do aprendizado. Então veja que ao entregar valor para os acionistas, eu entrego valor para os meus acionistas, né? Eles enxergam que a minha empresa dá lucro. Quando eu entrego valor para os meus clientes com um preço mais baixo, quando eu tenho capacidades e eficiências estratégicas lá nos meus processos internos, que eu consigo quando eu capacito a minha equipe, quando eu dou habilidades para ela, quando eu utilizo sistemas para essa minha equipe. Então, é uma relação sempre de causa e efeito. Eu preciso juntar tudo isso e ter indicadores. Eu preciso saber mensurar isso para eu conseguir implementar essas estratégias. Então, será que tudo isso acaba conversando? Eu consigo implementar de fato essas estratégias e eu tenho controle disso? Para saber se essa estratégia está, né? Então eu tenho esse indicador, eu sei que eu vou olhar se essa equipe está capacitada para fazer essa limpeza. Eu tenho o correto indicador para fazer essa mensuração, né? E aí existem os mapas estratégicos, o painel de desempenho estratégico para a gente ver se essas perspectivas do BSC, elas estão saindo conforme o planejado, mas para a implantação dessa estratégia, a gente precisa saber que elas vêm junto com esses indicadores, porque não basta você implantar uma estratégia sem você saber como você vai mensurar. E você precisa saber que uma coisa obrigatoriamente está relacionada à outra e ela precisa ser um conjunto de coisas, porque senão você não alcança a vantagem competitiva e não entrega esse valor superior para o seu cliente, nem para os acionistas, portanto, para as partes interessadas, que são os stakeholders da sua empresa. Mapa estratégico. O mapa estratégico, junto com o painel de desempenho estratégico, ele vem para a gente poder definir as metas, né, e as ações efetivas para a gente conseguir, então, colocar como a gente vai controlar as estratégias que vêm do BSC, do Balance Scorecard. Dá uma olhada comigo. O painel de desempenho estratégico, ele é composto por essas 4 tabelas, e essas 4 tabelas, elas têm, né, elas são um conjunto interligados, uma para cada perspectiva do BSC. E elas contemplam, basicamente, os objetivos, as medidas. Então, eu tenho os objetivos, as medidas de desempenho e, além disso, ao fazer o painel de desempenho estratégico, eu tenho as metas e também aqui as minhas iniciativas. Para quê? Para que a organização possa articular e comunicar a sua estratégia e ainda alinhar as ações nos diversos departamentos. Então,
eu tenho aqui, né, a parte de finanças, dentro que tem o meu BSC, eu tenho a parte dos meus clientes, eu tenho a parte dos meus processos internos, e aqui, só nessa última parte, para que você arrume ali no slide, é a parte de aprendizado e de crescimento, que é a última parte do BSC, a última perspectiva. Então, você tem ali as 4 partes, as 4 perspectivas do BSC, e a gente entende que no painel de desempenho estratégico aumentam-se as metas e as iniciativas. As metas, basicamente, são os objetivos, então aquilo que você quer fazer, só que de um modo mais específico. Então, você coloca as metas, que são os objetivos, só que quantificados. Ou seja, você vai colocar especificando exatamente quanto, e aí você coloca percentual, você coloca número e você coloca na questão do tempo, então a parte temporal, quanto e em quanto tempo será feito. E ali as iniciativas são efetivamente as ações, então aquilo que será feito. Basicamente, o que muda do BSC para o painel de desempenho estratégico são essas 2 colunas, que são as metas e as iniciativas. É isso que muda. Por que a gente faz o painel de desempenho estratégico? Porque daí você, para cada perspectiva do BSC, você vai definir ali, então, o seu objetivo, né? Dá uma olhada comigo ali de novo. Você vai colocar o seu objetivo, qual a medida de desempenho que você vai assumir, e aí você acrescenta, então, a sua meta, então, o quanto você, de repente, quer aumentar de lucro e em quanto tempo, e basicamente como você vai fazer isso, a sua iniciativa, a sua ação efetiva. É basicamente isso, e você vai fazer para cada uma das perspectivas do BSC. Pensando nas finanças, né, no lado financeiro, que você quer entregar para os seus acionistas, a questão da lucratividade, aplicação de investimentos, capital de giro, a questão do cliente, se você quer aumentar a sua participação de mercado, quer melhorar a imagem da marca e assim por diante, a questão dos processos internos de inovação, de sistemas de informação e assim por diante. E ali o aprendizado e crescimento, que é capacitação de funcionários, motivação e assim por diante também. E ali na sequência a gente tem o mapa estratégico genérico, serve para qualquer empresa. Da mesma forma, a gente tem as 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. E a diferença aqui é que é uma representação visual da estratégia, né? Então, a gente olha a estratégia como um todo para a gente poder visualizar a relação de causa e efeito. Causa e efeito sobre o quê? Entre os objetivos das 4 perspectivas do próprio BSC. Então, quando você tem lá a entrega, né, o valor a longo prazo para os acionistas, quando você tem a proposição de valor para o cliente, quando você tem os processos internos, né, tanto a parte operacional, os processos pensando no cliente, os processos de inovação, processos regulatórios, a questão do aprendizado, então capital humano, capital de informação, capital organizacional, tudo isso contribui para você atingir os resultados da organização, para você concluir a missão da empresa. E ao fazer tudo isso, você tem uma relação de causa e efeito. Então, o BSC, ele indica os conhecimentos, ele indica as habilidades, os sistemas que os colaboradores precisam. Então, ele indica tudo que a gente tem aqui na perspectiva de aprendizado e crescimento. Para quê? Para a gente poder inovar e desenvolver as capacidades e eficiências estratégicas certas, para a gente poder desenvolver todos os nossos processos internos, tudo aquilo que a gente tem dentro da organização. E com isso, a gente consegue fornecer valor para o nosso mercado, ou seja, para a perspectiva dos nossos clientes. E por fim, quando a gente fornece valor para os nossos clientes, a gente então resulta em maior valor para os nossos acionistas e dar o resultado. Então, a gente com o mapa estratégico, a gente consegue então mostrar
como uma organização ela converte as iniciativas, os recursos, tanto recursos intangíveis, em resultados tangíveis. A gente vai conseguir descrever como a gente vai gerenciar a nossa estratégia. A gente mostra como a gente vai trazer toda a questão ligada a aprendizado, conhecimento, como a gente vai mobilizar recurso tangível e intangível, como a gente vai entregar valor para o cliente, também para os acionistas, de uma forma conjunta. Né? E a gente mostra isso, né, com essa relação de causa e efeito nessa ferramenta que é mais visual. Então, isso que é legal de mostrar com a questão tanto do painel estratégico, né, painel de desempenho estratégico, quanto também do mapa estratégico. Atividade 4, resolução da situação-problema. Na resolução da situação-problema, a gente aplica os preceitos relacionados ao painel de desempenho estratégico e ao mapa estratégico. Veja comigo. A gente vê que, em razão do menor número de passageiros por voo, nessa companhia aérea são utilizados 2 comissários por avião, além dos pilotos. Além disso, o processo de limpeza das aeronaves da empresa ele é muito mais rápido, permitindo a redução dos custos. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio vai ser elaborar um painel de desempenho estratégico e também um mapa estratégico, tomando como base os objetivos e as medidas de desempenho definidos. Além de definir um novo objetivo, medida de desempenho, a meta e a iniciativa para as perspectivas do cliente, dos processos internos, de aprendizado e crescimento. Então, para as perspectivas do BSC. E a perspectiva financeira, que é a primeira. Então, quando a gente pensa no painel de desempenho estratégico, que é o nome desse painel, a gente tem aqui perspectiva financeira. Qual que é o objetivo? Aumentar a lucratividade. A medida que a gente vai utilizar de desempenho, ou seja, o nosso indicador para aumentar a lucratividade é diminuir os custos. A meta, e aqui é uma meta para a gente complementar, é o quê? Aumentar a margem de lucro. Só que a meta, ela precisa ter um viés quantitativo. Então, é aumentar a margem de lucro em 10%. Em quanto tempo? Em 1 ano. Então, a meta, ela sempre vem acompanhada de um percentual, de um número e uma questão temporal. E a iniciativa? A iniciativa é a ação, efetivamente. Então, é envolver os líderes para reforçar a cultura de custos baixos. Então, de repente, fazer uma capacitação. A perspectiva do cliente. Do cliente, eu preciso... E aí eu vou dar o exemplo. Aprimorar o nível de atendimento dos funcionários. A minha meta, o meu indicador, na verdade, vai ser aqui, ter os clientes satisfeitos. Para isso, qual que vai ser a minha meta? Alcançar a satisfação dos clientes. A meta precisa vir de viés quantitativo. Então, alcançar a satisfação dos clientes em 80%. Em quanto tempo? Em 6 meses. Eu preciso colocar um número e também um prazo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer pesquisa de satisfação dos clientes. Eu vou sempre buscar como eu vou efetivar essa ação. Ainda dos processos internos. Então, eu vou implantar um novo padrão de atendimento. Qual que é o meu indicador para isso? Eu vou ter processos relativos a atendimentos. Qual que é a minha meta? Eu vou implantar um novo padrão de atendimento. Então, eu vou implantar um sistema. Esse sistema vai ser implantado em até 2 meses. É uma questão lá, eu vou implantar um sistema, de repente, em tantas filiais, ou eu vou implantar um sistema em todas as bases dessa empresa, ou em tantos aeroportos, em tantos meses. Veja que tem um viés sempre quantitativo. E ainda, realizar treinamentos para melhoria do padrão de atendimento. E aqui, de aprendizado e crescimento.
Capacitar a equipe de limpeza. Qual que vai ser a minha medida de desempenho? A capacidade do pessoal de limpeza. Eu posso pensar, realizar cursos de reciclagem para o pessoal de limpeza. Realizar 4 cursos, então, por ano. Então, a cada ano, 4 cursos por ano. Já é uma medida quantitativa na questão temporal. E aí eu vou buscar sempre realizar esses cursos de reciclagem nos aeroportos. Se eu pensar na missão da empresa, que é tornar as viagens algo mais humano, fácil e econômico, pensando nesse modelo de negócios que alia um nível muito mais elevado de serviços a um patamar de menores preços, quando eu comparo aos concorrentes, o que eu posso pensar em relação ao meu mapa estratégico, que é essa ferramenta que vai agrupar todas as minhas perspectivas do BSC, que quando eu capacito as minhas equipes, tanto de atendimento quanto de limpeza, eu otimizo os meus processos, eu melhoro o meu padrão de atendimento, então eu melhoro os meus processos internos, o que traz mais valor para esses meus clientes, porque melhora aqui a oferta de passagens, melhora o preço, aprimora o nível de atendimento desses funcionários, o que implica aqui no aumento da lucratividade, o que acaba sendo bom para os meus acionistas na perspectiva financeira. Veja que é uma relação de causa e efeito que, em níveis funcionais, na questão de operações e de recursos humanos, em níveis funcionais, acaba contribuindo para uma estratégia em nível superior. Contribui para a concretização da missão da empresa e assim por diante. Então, veja aqui como é importante os ambientes funcionais para a concretização da missão da organização. Bom, para esse momento de dúvidas, assim como eu fiz nas demais aulas, eu vou pegar todo o nosso chat, vou ver se vocês tiveram dúvidas também relacionadas à nossa disciplina, e aí eu converso com vocês no nosso chat atividade. Recapitulando. Para fechar o conteúdo da nossa teleaula, veja comigo os principais pontos que a gente discutiu. A gente falou da estrutura e da cultura organizacional na implementação da estratégia, então é importante a gente lembrar da diferença da estrutura e da cultura, né, os tipos de estrutura e como é importante a organização prestar atenção para isso. A importância dos planos de ação e um plano importante também de ação é o método 5W2H, que é importante depois se você procurar, ele é muito utilizado enquanto plano de ação, e a importância da comunicação também dele, né, do plano de ação dentro das organizações. Volta ali comigo nos últimos pontos. O BSC, que é o Balance Scorecard, e as suas 5 perspectivas, além do painel de desempenho estratégico e também do mapa estratégico e a importância para controle da implantação da estratégia. Com isso, a gente finda o processo de planejamento estratégico com a implantação e o controle da estratégia e finda também o conteúdo sobre o planejamento estratégico. Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa disciplina, agradeço toda a sua participação ao longo dessas teleaulas. Não se esqueça que a gente tem lá o nosso fórum. Eu conto muito com a sua participação, se você ainda não participou, e fico à disposição também para aquilo que for necessário. Então, muito obrigada pela participação de todos e um grande abraço.